Muito bem, mais uma vez, o nosso cordial boa noite a todos vocês. Boa noite. Uma alegria. Tudo bem? Você está animado aí? Amém? Eu também, ó, isso aí, a vibração. Eu também estou animado, apesar do frio, apesar que trabalhei 17 anos no Sul, né, na região fria, ali na região de Curitiba, interior do Paraná, Santa Catarina. Então estamos já acostumados com frio. E me senti hoje, né, na União Sul pelo frio, né? Mas uma alegria estarmos aqui, uma alegria podermos mais uma noite abrir a palavra do Senhor e escavarmos os tesouros da fé. A palavra de Deus é um livro que tem levado felicidade a muitas vidas infelizes. A palavra de Deus é um livro, a Bíblia é um livro que tem levado muita alegria a pessoas que andam muito tristes, levando esperança àquelas pessoas que já não têm mais esperança, levando fé e, sobretudo, levando a salvação em Cristo Jesus. Sois todos bem-vindos, você aí de casa, você também é muito bem-vindo para estar conosco aqui nesses momentos. Eu gostaria de uma maneira especial, entrar na palavra de Deus, falar a respeito do único capítulo da Bíblia que não terminou de ser escrito. Você sabia que a Bíblia é um livro que tem 1189 capítulos? Mas desses 1189 capítulos, existe um capítulo que não terminou de ser escrito. E é sobre esse capítulo que nós vamos falar hoje. Que capítulo é esse? É o capítulo 11 do livro de Hebreus. E por que esse é o único capítulo que não terminou de ser escrito? Porque ali existem alguns nomes. E está faltando um nome. E você vai ver que nome é esse que está faltando. Tá bom? Hebreus capítulo 11 fala a respeito da fé. A Bíblia fala a respeito de alguns tipos de fé. A Bíblia fala a respeito da fé interesseira, que é uma fé que não agrada a Deus. Por quê? Porque é aquela fé que a pessoa só busca os seus próprios interesses, né? Essa fé é interesseira, né? É aquela fé que diz, né, assim, né? Dá 100 que Deus dá 1000. Você já escutou isso por aí ou não? Dá 2.000 que Deus vai te dar 100.000. Você tem que sacrificar. Já escutou isso por aí ou não? Essa é a fé interesseira, onde a pessoa só pensa em si, só pensa em ganhos. É a tal da fé da teologia da prosperidade, que muito me chama a atenção. E nessa pandemia, eu penso que muita coisa nova vai acontecer na vida desse pessoal. Porque fazem milagre disso, milagre daquilo, e tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas não conseguiram, né, fazer milagres, às vezes, nas suas próprias vidas. Mas, vamos lá. O segundo tipo de fé, muito comum nos nossos dias, é uma fé chamada fé condicional. Como que é a fé condicional? A fé condicional é aquela fé que é mais ou menos assim: se está tudo bem comigo, se está tudo bem com a minha família, está tudo tranquilo, Deus está comigo. Se está tudo mal, Deus me abandonou, Deus não está comigo, aonde está Deus? Deus sumiu. É uma fé que depende da condição, e aí não é uma fé que agrada a Deus. Por quê? Porque a nossa vida é feita de altos e baixos. Eu não esqueço até hoje, quando estava uma vez com um grupo de crianças, lá na União Sul, naquele parque, aquele zoológico, parque, chamado Beto Carreiro. E eu me lembro que uma menininha pequena, dos seus 8 anos, fez uma pergunta para mim interessante. Ela olhou para mim no meio daquele monte de brinquedo e disse assim: Pastor Marcos, se a vida fosse um brinquedo, que brinquedo a vida seria? Eu olhei para ela e falei: nossa, filosofou profundo, né? Uma criança num parque, se a vida fosse um brinquedo, que brinquedo a vida seria? E aí eu olhei para aquele monte de brinquedo, vi ali o carrinho que bate-bate, e às vezes a gente bate o carro da gente, mas às vezes a gente acerta. Acho que não é por aqui. De repente vi o tal do trem fantasma, o povo gritando. Eu falei, bom, embora a gente tenha alguns medos na vida, a vida não é feita só de medo. Acho que não é por aqui. De repente olho o trenzinho da alegria, todo mundo feliz ali pulando. Bom, embora a gente tenha muitas alegrias na vida, a vida também não é só feita de alegria. E aí, de repente, eu olhei a tal da montanha-russa. E ao olhar para a montanha-russa, eu via a euforia do subir, mas eu também reparava a agonia do descer.
E olhei para aquela menininha e disse: filhinha, eu acho que se a vida fosse um brinquedo, a vida seria como uma montanha-russa. Ora subimos, ora descemos, ora sentimos a euforia do subir, ora sentimos a agonia do descer, mas a gente nunca pode desistir do trenzinho da vida. Nunca desistir. Independente das subidas ou das descidas do caminho. Eu quero falar um pouquinho com você a respeito dessa fé. Desses homens e mulheres que venceram pela fé e que puderam mudar a sua própria história, mudar a sua própria vida, não deixando a sua vida por conta, entre aspas, do destino. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas elas escreveram a sua história pelas escolhas que fizeram. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, mas antes, quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos buscar a Deus nesse momento. Pai, obrigado porque mais uma noite estamos aqui que durante essa semana é a tua casa. Obrigado pelo privilégio de, mesmo em momentos de pandemia, de dificuldades, onde a humanidade tem passado por essa grande luta, nós podemos estudar a tua palavra. E nesse momento nós vamos abrir essa palavra. E ao abrirmos a tua palavra, queremos que o Senhor abra o nosso coração, para que a palavra meditada possa ser por nós a palavra vivida. Nos abençoe a todos nessa hora, abrindo a nossa mente e o nosso coração. Por Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Esse único capítulo da Bíblia que não terminou de ser escrito. E nós vamos meditar aqui um pouquinho na história desses homens e mulheres que venceram pela fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem, ou seja, a fé está tão somente colocada, implantada num coração, numa vida, pautado no abstrato. A fé nunca é algo concreto. Quando eu cheguei aqui, por volta das 7 e alguma coisa, eu não sabia que você ia estar aqui. Agora já às 8h15, eu estou vendo você aqui, então eu não preciso mais ter fé. Antes eu precisava ter fé, porque eu não estava te vendo. Mas agora eu já não preciso ter fé. Por quê? Porque eu estou te vendo. Então a nossa fé, ela é sempre pautada naquilo que não se vê. E homens e mulheres venceram pela fé. Mudaram a sua vida, mudaram a sua história e a história dos seus. E como isso é importante, o versículo 4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que texto fantástico. Abel, primeiro morto da terra, pela fé, ofereceu aquilo que Deus havia pedido. O seu irmão sentiu raiva, ódio, perseguiu e o matou. Mas o testemunho desse homem de fé ainda fala para nós, até os dias de hoje. Ele se foi, mas o testemunho dele ficou. Meus queridos, a oração tem esse poder também. Quantas vezes eu já vi mães orando pelos seus filhos, e muitas vezes as mães até se foram, e a oração delas foi atendida quando nem vivas mais elas estavam. Não me esqueço de uma história, quando fiz o estágio na penitenciária estadual de Araras, uma mãe que orava há anos pelo seu filho, anos. A maior tristeza dela era saber que seu filho estava ali preso, condenado. E eu me lembro que eu estava ali estagiando naquela penitenciária, conheci o rapaz, conheci a mãe dele. Nesse processo, a mãe dele, uma senhora, adoeceu e faleceu triste, porque a imagem última do filho mais novo dela era preso, mas mal ela sabia
que passado algum tempo ele ia ser liberto da prisão. Ele foi para uma cidade no Mato Grosso. Ali ele continuou buscando a Deus, foi batizado, se tornou diácono da igreja e serve a Deus de maneira maravilhosa. Aquela mulher orou pelo seu filho. Ela não viu os frutos, mas ela orou pelos seus filhos. Por isso, pai, mãe, amigo, amiga, irmão, ore pelos seus. Deus escuta a oração. Deus atende a oração. Até porque a oração é a distância mais próxima entre o céu e a terra. Ore e ore sempre. A palavra de Deus continua nos falando a respeito desses homens e mulheres que venceram pela fé. E aqui diz mais: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque mostra para nós de maneira maravilhosa que um homem pode ser justo em meio a uma sociedade injusta, porque Enoque foi. Enoque viveu numa geração de pessoas injustas, mas nem por isso ele era injusto. Enoque viveu numa geração de pessoas devassas, mas nem por isso ele era um devasso. Enoque viveu num momento onde a corrupção era muito grande, mas nem por isso ele foi um corrupto ou um corruptor. Enoque viveu num momento onde as pessoas tinham abundância material, mas uma pobreza espiritual muito grande. E ele andou na contramão de tudo isso, da contramão da corrupção, da injustiça, da prostituição, da promiscuidade. Ele andou na contramão, mostrando para nós que aquilo que homens fizeram, homens podem fazer. E o que me chama a atenção é que o caráter dele bateu tanto com o caráter de Deus que o Senhor o tomou para si. Ah, meu querido e minha querida, se tem uma coisa que a gente tem que aprender a cuidar com zelo e devoção, é do nosso caráter. Caráter que é a única coisa que nós vamos levar daqui da terra para o céu. Você não vai levar suas contas bancárias, a sua fortuna, os seus carros, suas fazendas, seus bois, seus carros, seus diplomas. Tudo isso tem o seu valor. Mas você não vai levar, eu não vou levar nada. A gente só vai levar o nosso caráter. O caráter de Enoque bateu tanto com o caráter de Deus que o Senhor tomou para si. Mas o texto ainda continua falando a respeito desses homens e mulheres que mudaram histórias pela fé. E no versículo 7 nós temos aqui Noé. Pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Que acontecimentos eram esses? A chuva, na época de Noé não chovia. Na época de Noé era uma pangeia, não é como hoje, os continentes. Era terra e água em volta, completamente diferente dos dias de hoje. Hoje nós temos 70% de águas e 30% de terra. Na época de Noé era o contrário. Não tinha a separação entre os continentes, não chovia. E Deus deu uma ordem a Noé. Os acontecimentos que ainda não se viam, a chuva, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Deus havia feito o ser humano, lindo, maravilhoso, a sua imagem e semelhança. Mas o ser humano decidiu por escolha própria, livre-arbítrio, poder de decisão, andar contrário a tudo isso. E Deus, ele tem o seu momento de falar assim, não, encerrou. E ele falou para essa primeira geração, encerrou. E aí deu uma ordem para Noé. Noé foi tido como um homem louco. Noé construindo o barco e pregando a palavra. Noé trabalhando na mente das pessoas e construindo o barco. Até o momento que Deus falou, chegou. O livro Patriarcas e Profetas, falando a respeito do povo que viveu antes do dilúvio, diz que o povo antediluviano só tinham 4 pensamentos que levaram Deus a falar assim, não, eu não quero mais saber desse povo. Ele só pensava em comida, bebida, sexo e violência. Interessante, né? Só pensavam em 4 coisas. Comida, bebida, sexo e violência. A ponto de Deus falar assim, ó, não quero mais saber desse povo. O Espírito Santo tocou no coração das pessoas.
Noé pregou, Noé testemunhou, os animais escutaram a voz do Espírito Santo, mas os seres humanos não. Até que veio o dilúvio, e a palavra diz que os levou a todos. E eram tantas as águas que caíam, não só de cima para baixo, mas também de baixo para cima, que o livro Patriarcas e Profetas diz que os próprios demônios temeram pelas suas vidas, de tão terrível que foi esse evento chamado dilúvio. E aí Deus recomeça a família humana com Noé e sua família. Eu quero dizer para você que está aqui conosco hoje, Deus é especialista em recomeçar histórias que se acabaram. Deus é especialista em começar tudo de novo. Deus é especialista em fazer tudo de novo. Ele sabe fazer isso. Ele quer ajudar a mim e a você. Deus é especialista em recomeços. E ele recomeça. E recomeça com Noé. Mas a palavra de Deus não termina aí, fala também de Abraão. Versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Olha que coisa. E olha que Noé não era aqui uma pessoa, um sem terra, digamos assim. Era um homem de muitas posses. E Deus falou, sai do meio do teu povo, sai da tua parentela, vá para um lugar que eu vou lhe enviar. E a palavra do Senhor diz no verso 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha que coisa linda. Deus vai, tira um homem da sua terra, tira uma mulher, faz ali uma promessa. Olha, Abraão, vou fazer de você pai de muitos, Sara, você vai ser mãe. O tempo passou, você conhece muito bem a história. Nada daquilo acontecer. Abraão, juntamente com Sara, a ideia, a princípio, partiu de Sara. Teve aquela ideia, não, vamos ali, uma barriga de aluguel do passado. Vamos ali pegar uma serva, você faz o filho nessa serva, e aí Deus cumpre a promessa. Não era desse jeito que Deus queria, mas enfim, assim fizeram. Sabe que, escuta o que eu vou te falar agora, sabe que as promessas de Deus, elas passam pelo teste do tempo, né? E nós vivemos, como seres humanos, muitas vezes queremos tudo para ontem, né? Uma geração que quer tudo para ontem. O ser humano é assim, quer tudo para ontem. E aí fizeram essa tolice. Tolice essa que a gente carrega as consequências até hoje. Porque Deus abençoou Abraão e abençoou Sara, abençoou também o filho de Abraão com Agar, como abençoou o filho de Abraão com Sara. Dali saíram dois povos, árabes e judeus. 5.000 anos se passaram. E eu te pergunto hoje, como que vivem árabes e judeus? Tacando bomba um na cabeça do outro. Até os dias de hoje. Filhos do mesmo pai. Vejam, quando Deus pede alguma coisa, a melhor coisa é a gente fazer. Deus sabe o sofrimento que essas coisas muitas vezes geram. Interessante a gente notar como Deus não esconde o erro dos seus homens de fé. Abraão, pai da fé, fracassou na fé várias vezes. Você conhece muito bem a história. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um excelente governador, um excelente rei, melhor dizendo, do império. Mas foi um péssimo pai, um péssimo chefe de família. Uma confusão, um filho contra o outro. As mulheres todas queriam que seu filho fosse o sucessor do pai. Aquilo gerava competição entre eles. Você sabe que competição levanta o que tem de melhor em produto, mas também levanta o que tem de pior nas pessoas. Competição é isso. Levanta o que tem de bom em produto, mas levanta o que tem de podre nas pessoas. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sim, mas foi um pai, um chefe de família desastroso. O próprio Noé não foi um homem perfeito. Um dia lá plantou a vinha e tal, tomou ali o vinho, tomou tanto vinho que a palavra do Senhor diz que ele ficou bêbado ali, arrancou a roupa e passou assim
uma vergonha danada ali com a família. E os homens de Deus, eles tiveram seus erros, mas nem por isso deixaram de ser homens de fé e homens de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela não termina aí. Quero já caminhar para o finalmente dessa história. O verso 22 fala que José, também próximo do seu fim, fez menção dos filhos do êxodo de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. O verso 22 fala que José, 400 anos antes, havia dito: quando vocês saírem do Egito, levem nem que sejam os meus ossos, porque eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. Totalmente diferente da mulher de Ló. A mulher de Ló conseguiram tirá-la de Sodoma, mas não conseguiram tirar Sodoma de dentro dela. José é totalmente ao contrário. Me tirem do Egito. Estou no Egito, mas não sou do Egito. E 400 anos depois, a promessa se cumpriu através de Moisés. Através de Moisés. E a palavra do Senhor no versículo 24, 25 e 26 termina dizendo assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, ou seja, porque via, enxergava aquilo que ninguém via, aquilo que ninguém enxergava, pelos olhos da fé. Você sabe muito bem que Moisés, ele tem uma vida dividida em 3 etapas de 40 anos. Os primeiros 40 anos, Moisés pensava que ele era muita coisa. Afinal de contas, ele era filho da filha de Faraó. Os 40 anos ele pensou que ele era muita coisa. E quando ele pensou que ele era muita coisa, Deus olhou para ele e falou: Moisés, eu tenho uma coisa para te ensinar. E aí, em virtude de uma situação, esse homem manso e bom acabou matando um egípcio e por isso foi parar no deserto. A escola do deserto, onde ele passou os segundos 40 anos da vida dele, desaprendendo tudo aquilo que ele havia aprendido. Tudo. 40 anos aprendendo e 40 anos desaprendendo no deserto. Quem sabe eu estou falando para alguém nessa noite, quer aqui de maneira presencial, quer em casa, e você olha para mim nessa hora e diz: pastor, você não sabe o deserto que eu estou passando. Realmente eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus só leva para o deserto quem Ele quer exaltar na montanha. Entenda isso. No caminho da montanha existe o deserto. Deserto esse que muitas vezes a gente não quer enfrentar, mas que muitas vezes é preciso ser enfrentado. Moisés aprendeu 40 anos no Egito. E quando ele achava que ele era muita coisa, Deus levou ele para o deserto para desaprender. E durante 40 anos, dos 40 aos 80, Moisés viu que ele não era nada. Nos primeiros 40 anos ele pensou que ele era muita coisa. No segundo 40 anos, ele viu que ele não era nada. E quando ele estava ali no deserto, cuidando das ovelhas, das cabras, dos camelos, dos animais, já com 80 nas costas, pensando na aposentadoria, Deus chega até Moisés e diz: Moisés, eu quero você, eu tenho um plano para você. E aí Moisés olha e diz: agora não, já passou meu tempo. Moisés, agora você está preparado. Não, Senhor, agora não. Quando eu estava novo, tudo bem, agora já com 80, eu já quero a minha aposentadoria. Deus falou: Moisés, você está pronto agora. E aí Moisés, aos 80 anos, foi chamado para a grande empreitada de sua vida. Após ter aprendido 40 anos no deserto, após ter, ou melhor, aprendido 40 anos no Egito,
desaprendido 40 anos no deserto, e aos 80 anos Deus chama ele. Os primeiros 40 anos, ele pensou que ele era muita coisa. Os segundos 40 anos, ele viu que ele não era ninguém. E nos últimos 40 anos, Moisés viu o que Deus faz com ninguém, quando esse ninguém entrega a vida nas mãos de Deus. E se a gente caminhar aqui, a gente teria muito tempo aqui para explorar vários assuntos. Aqui nós temos a Raabe vencendo a sua história, Sansão, Jefté e tantos outros que foram apedrejados, provocados, partidos ao meio, mas todos pela fé aguardam a redenção. E aí eu te fiz uma pergunta: por que esse é o único livro da Bíblia que não terminou de ser escrito? Porque aqui existem muitos nomes, mas aqui falta um nome. E que nome é esse? É o seu nome. É você que está aqui conosco hoje. Você João, você Maria, você Pedro, você Paulo, você Antônia. É você. Deus quer escrever também o seu nome no livro da vida. Deus quer fazer isso. É óbvio que Ele não vai fazer isso à força. Isso é o desejo, é o chamado, é o atender ao desejo de Deus. Não me esqueço que há uns anos atrás fui numa cidade fazer uma série de conferência, Novo Mundo. E quando estava lá, algumas histórias interessantes aconteceram. De pessoas que entregaram a vida a Jesus e por isso tiveram a sua vida transformada. Porque quando Deus entra numa mente, Ele muda um coração. Quando Deus muda um coração, Ele transforma uma mente. Ao transformar uma mente, Ele transforma uma vida. Me lembro ali de 4 pessoas especiais que entregaram a vida ao Senhor. Eu registrei esse momento, eu queria acompanhar com você. Amigo, coloque a primeira foto para nós, por favor. Daquela jovem que tomou uma decisão após uma vida muito trágica. O pai dela havia matado a mãe e ela pequenininha havia presenciado. E aquilo gerou traumas terríveis na vida dela. Ela era uma moça que não sorria. E após ser apresentado Deus a ela, a Bíblia, a palavra do Senhor, o perdão de Cristo Jesus, o Deus que pode mudar a vida e a história, ela começou a pensar diferente. E ela começou a mudar. E eu tive a alegria de, no final daquela conferência, batizar aquela moça. Eu não sei se o pessoal está vendo aí, é no Novo Mundo, né? É isso aí. O pessoal tive a alegria de batizar aquela moça. Com muita satisfação e com muita alegria. Uma moça que já... essa moça, agora eu estou vendo aqui no meu retorno. É essa moça mesmo. Essa moça já não ria. A avó dela dizia assim: pastor, ela não sorri. Depois que a minha filha foi morta pelo marido, minha neta não sorri mais. Ela virou uma moça assim... só vive triste pelos cantos. Mas a esperança abraçou o coração dessa jovem. E eu tive a alegria de batizá-la. E quando eu levantei da água, a avó dela falou: pastor, depois de anos é o primeiro sorriso que eu vejo da minha filha. Deus faz isso. Mas nós temos mais histórias. Bota a primeira foto aí, eu acho que é do Rubens. Um senhor branco, alto. Isso, esse senhor, esse mesmo, né? Esse senhor foi preso por uma situação aí que ele havia cometido no passado. Um homem que tinha assim um rancor muito grande no coração. E naquele contexto de conhecimento da palavra, de conhecimento do evangelho, seu filho mais velho na Espanha, morava na Espanha, teve uma crise de depressão e tirou a própria vida. Na semana que ele havia tomado a decisão de entregar a vida a Jesus. Lembro que fui visitar ele ali, em um momento de muita tristeza. Sem eu tocar em assunto nenhum, ele disse: pastor, se eu tinha um motivo para entregar minha vida ao Senhor,
Hoje eu tenho 1000 motivos. 1000 motivos. E eu tive a alegria de batizar esse senhor, o Rubens. Eu tive a alegria de inaugurar o reino de Deus no coração dele. Porque quando Deus muda uma mente, Ele transforma um coração. Mas tem mais um rapaz que me chamou muita atenção. Um moreninho, coloca a foto dele aí. Esse rapaz é um haitiano. Passou um dia na frente da igreja chorando. Um jovem, um adolescente, um menino da igreja, viu aquele rapaz chorando, foi até ele e falou: rapaz, por que você está chorando? E ele falou: é porque eu sou do Haiti, eu estou no Brasil há algum tempo, vim aqui por causa da fome lá no meu país, eu tenho esposa, eu tenho filhas, e eu perdi o meu emprego. E aquele jovem viu ele passando na frente com aquele choro, chamou ele para a igreja, levou ele para almoçar na casa, arrumou um emprego para ele na frutaria de um irmão. E o mais bonito de tudo, fizeram ali uma vaquinha, juntaram dinheiro e tal. Foram e trouxeram a esposa e as 2 filhinhas dele do Haiti. Esse rapaz se sentiu amado, um rapaz rejeitado, refugiado de guerra, se sentiu amado por um povo, entregou a vida ao Senhor Jesus, e eu tive a alegria de batizá-lo. E não me esqueço, e com essa história eu quero terminar, de um senhor que vivia bêbado e drogado pelas ruas ali daquela cidade. E um dia uma senhora, uma irmã nossa, da nossa igreja, falou: mas ele também tem direito à salvação. Ele tem essa vida toda escangalhada, mas ele tem... Jesus morreu por ele. E ela investiu nele. Investiu tempo, investiu talento, mandou ele para uma clínica de recuperação, para que ele pudesse aprender a ser gente, virar gente. E quando ele saiu da clínica já como gente, essa querida irmã estudou a Bíblia com ele. Eu tive a alegria de batizá-lo. Pode colocar essa última foto para nós aí, do senhor assim levantando a mão, uma alegria, sendo batizado. E eu não me esqueço até hoje, ele levanta a mão e diz assim, ele se autodenominava como Caco: eu sou um Caco. Aí eu tive a alegria de batizar esse aí, e ele falou assim: eu sou um Caco, mas Deus me ama, né? E deu esse brado assim de vitória, né? E isso gera muita alegria no coração da gente. Deus ama os seus filhos, apesar dos seus filhos. Deus tem um plano, uma história na vida de cada um de nós. E nessa noite, de maneira especial, gostaria de chamar aqui o Cláudio, a Sônia e o pastor Rubens. O Cláudio e a Sônia, um casal querido, eles têm a sua história também, como todos nós temos a nossa história. E eles vencem a sua própria história para terem os seus nomes escritos no livro da vida. E isso é muito bonito, porque se tem uma coisa difícil da pessoa vencer, é vencer a própria história. As pessoas, às vezes o ser humano consegue ir na lua, consegue fazer arranha-céus e coisas espetaculares, mas muitas vezes as pessoas não conseguem vencer a sua própria história. Mas o Cláudio e a Sônia, eles tomam essa decisão. A decisão mais bonita desse mundo. A decisão de seguir e servir a Jesus como o Senhor de sua vida. Deus os abençoe. Cláudio e Sônia, quero dizer para vocês que a alegria no nosso coração, pastor Rubens, seu pastor, minha, também de poder inaugurar o reino de Deus no seu coração hoje. Hoje é aniversário, olha que coisa boa, pessoal. Vamos dar um parabéns. Hoje é aniversário da irmã Sônia. Você que está no carro aí, se manifesta aí, vamos lá. Eita, parabéns. Você que está em casa também pode aplaudir aí, viu? Irmã Sônia, parabéns. Deus abençoe. Quer dizer que nascendo e renascendo nesse dia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos para a água. Vamos então para o melhor momento
dessa noite. Coisa bonita, né? Nascer e renascer para Cristo Jesus no dia do aniversário. Louvado seja o Senhor. Irmã Sônia. Pastor Rubem, tem uma surpresinha? O irmão Cláudio vai entrar também, tá joia. Tem uma surpresinha. Esse pastor Rubens, ele é cheio da surpresinha, viu? O homem é fogo, viu? Mas esse é o momento de tamanha alegria, viu? O momento de seguir e servir a Jesus como o Senhor da vida. Isso, vai devagarinho. Ótimo. Louvado seja o Senhor. Olha ali. Nós vamos ter uma surpresinha que o pastor preparou. Vamos lá? Pode colocar para nós? Vamos lá. Vamos ver aqui. Olá, queridos irmãos Cláudio e Sônia. Eu estou, é claro, muito feliz pela decisão que vocês tomaram, pelo batismo de vocês agora. Deus os abençoe. Parabéns, porque vocês, de fato, estão firmes no caminho do Senhor, estão se declarando discípulos de Cristo e continuem amando o Senhor, amando a sua igreja, amando a palavra de Deus, os caminhos de Deus. E eu tenho certeza que ainda muitas coisas lindas do Senhor vão se realizar na vida de vocês. E logo, logo, pela graça de Deus, aquele que vem virá. E nós estaremos juntos para sempre com o nosso Senhor. Parabéns, grande abraço. Olha, que legal, né? Olha aí. Pastor Gilson Brito, eles assistiam e viam e se interessavam pelo programa e olhando e criaram ali uma simpatia muito grande. O irmão Cláudio e a irmã Sônia tomaram a decisão pelo batismo naquela semana evangelística feita pelo pastor Gilson, né? Na Novo Tempo. E na ocasião, pastor, a gente mandou uma foto deles com o cartazinho ali, eu aceito. E hoje nós fizemos contato lá com o pastor Gilson, ele gravou esse vídeo dando um recado especial. E depois eu vou mandar a foto de vocês para ele também, né? Para ele ver aí que foi consumada a decisão de vocês quando vocês tomaram naquela ocasião. Parabéns, viu? Que Deus abençoe muito vocês. Marcelo, que ficou com a gente dando estudo bíblico. Gostaria que Deus abençoe a vida dele também. Pastor Marcelo, né? Cadê o pastor Marcelo? Está aí. Homem de Deus, né? Estudou a Bíblia lá com vocês, Deus seja louvado. O casal vai ser membro, né, da nossa igreja do Jardim Santa Esmeralda. Moram no bairro Santa Esmeralda, serão membros lá do Santa Esmeralda, né? Deus seja louvado. Está ali o Gustavo, o filhão também, a irmã Eliane, né, que fez o contato. Mais uma buzinada aí para todos eles, então. Amém? E desde já, pastor Rubens, vamos também fazer aqui um convite. Você que está assistindo em casa, se é o seu desejo entregar a sua vida ao Senhor, se manifeste aí nas nossas redes sociais, tá bom? Para quem está em casa e deseja tomar a sua decisão, você pode mandar "eu aceito" no número que vai aparecer na tela aí, que nós vamos entrar em contato com vocês. E aqueles que estão aqui, pastor, se tiver alguém aqui que deseja tomar a sua decisão, é só acender o farol do carro, que a gente vai lá para entrar em contato com eles. Muito bem, fica aí o chamado, né? O convite de Deus para você entregar a sua vida ao Senhor e viver em novidade de vida. Porque Deus nunca vai nos dar uma nova vida sem antes nos dar um novo coração. Que Deus abençoe. Vamos então ter a alegria de batizar aqui, né? Primeiro a irmã Sônia, né? Irmã Sônia, Deus abençoe. Parabéns pela sua decisão. Quero dizer da nossa alegria em poder batizá-la hoje. E a promessa da Bíblia é que a gente deve se esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão na frente e no alto. Zerou o velocímetro da vida e agora é um novo momento ao lado de Jesus. Por isso nós vamos batizá-la. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, obrigado por essa decisão tão bonita, tão nobre e tão especial da tua serva querida, a tua filha amada, a irmã Sônia, que nessa noite toma a decisão
mais bonita, assertiva e maravilhosa de sua vida. Por isso, Pai, que neste momento, para a remissão de seus pecados e para uma nova vida em Cristo Jesus, que o nome da Sônia esteja sendo escrito no livro da vida, com letras de ouro que nunca mais se apaguem. E o pastor Rubens Mandelli, como ministro do Santo e Puro Evangelho, cumprindo a ordem do Mestre com alegria em seu coração, ele a batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E amém. Cadê a alegria do povo do Senhor? Muito bem. Seja bem-vinda, irmã Sônia. Glória a Deus, viu? Louvado seja o Senhor. Que maravilha. Isso. Maravilha. Irmão Cláudio, a mesma promessa, viu? Deus abençoe. Para nós uma alegria muito grande poder batizar o Senhor. E agora é o tempo de a gente zerar o velocímetro da vida e começar uma nova história ao lado daquele que não conhece fracasso, Jesus Cristo. Parabéns pela sua decisão. Pastor Rubens, como ministro do Evangelho, vai ter a alegria de inaugurar o reino de Deus no teu coração. Vamos então batizá-lo. Pai, obrigado também pela vida do teu servo querido, o irmão Cláudio. O Senhor o conhece, o Senhor o ama, o Senhor morreu para salvá-lo e ressuscitou para levá-lo para o céu. E hoje ele está aqui. Toma a sua decisão. Por isso, Pai, que neste momento, para a remissão de seus pecados e para uma nova vida em Cristo Jesus, que o nome do Cláudio esteja sendo escrito no livro da vida, com letras de ouro que nunca mais se apaguem. E o pastor Rubens Mandelli, como ministro do Santo e Puro Evangelho, cumprindo a ordem do Mestre, com alegria e paz em seu coração, ele o batiza em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. E vamos lá. Amém. Cadê a alegria do povo do Senhor? Amém. Glória a Deus. É isso aí. Alegria. E você em casa também, viu? Pode se alegrar conosco, porque esse é um momento de tamanha alegria, viu? Deus abençoe. A palavra do Senhor diz que há muita alegria quando um filho toma decisão ao lado do pai. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos lá. A palavra do Senhor, ela nos diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, eu tenho que crer, mas eu também tenho que me entregar. Porque Deus espera a nossa entrega. É um sacrifício de vida por um sacrifício de sangue. Um dia o Senhor entregou o seu sangue para nos salvar. E a nossa retribuição é entregando a nossa vida. Irmão Cláudio, Deus abençoe, parabéns, viu? Alegria receber o senhor aí, viu? Como nosso irmão mais novo. Agora vamos ter uma mensagem musical cantada pela Rose. E eu gostaria de, antes de eu fazer a oração para encerrar, eu gostaria de fazer aqui um convite a você. Você que está aqui, você que está em casa, eu gostaria muito que você pensasse na sua nova vida, no seu novo coração. Eu gostaria muito que você pensasse no céu, nas coisas de Deus. Eu gostaria muito que você refletisse a respeito de onde você quer passar a eternidade. Porque terão dois grupos. Uns vão dormir o sono da morte. Outros vão ter a alegria de passar a
a eternidade com Cristo Jesus. Ele convida você. Qual é a sua decisão?